Vamos lá? Boa noite. Então, aula passada passei para vocês a parte da SQL responsável pela criação da estrutura, do banco de dados, a DDL, Data Definition Language. E hoje a gente vai passar para o subconjunto responsável pela parte de consulta. Essa parte de consulta, eu comentei isso com vocês na aula passada, alguns autores colocam isso também como fazendo parte de um subconjunto exclusivo da SQL, e chama essa parte de consulta de DQL, o Data Query Language, linguagem de consulta aos dados. Mas a maioria dos autores acaba colocando essa parte de consulta também junto da parte de manipulação dos dados, da DML. Então é comum a gente encontrar a parte de consulta também classificada como esse subconjunto da SQL, como a DML. Boa noite. Essa diferença existe mais uma questão de formalismo, que a consulta que a gente faz em SQL, a gente não está alterando os dados que estão armazenados. A gente está exibindo a informação que está armazenada, mas não está alterando nada que está armazenado. Então, por isso que alguns consideram que não é uma manipulação dos dados. E coloca isso para esse subconjunto, chamando ela só dessa parte de consulta. A cláusula básica que a gente vai trabalhar na parte de consulta é o select no SQL. O select tem várias subpartes. Aí, no decorrer dessa aula e da próxima, a gente vai vendo cada uma das partes que um comando select pode ter. Aí aqui vem uma diferença importante entre o conceito que a gente conhece do modelo relacional, que tem como uma das restrições do modelo relacional é que uma relação não tem tuplas repetidas. A tupla repetida é proibida numa relação dentro do modelo relacional. Mas, em consultas SQL, muitas vezes a gente tem como resultado linhas que podem ser exatamente iguais. Então a SQL afrouxa essa restrição do modelo relacional. A gente pode ter consultas onde a gente vai ter o resultado linhas que são exatamente iguais. Então isso não tem problema em relação a SQL. Bom, o formato básico da consulta segue esse esqueleto aí. Select from where, onde o select from são obrigatórios, você tem que ter essas duas cláusulas obrigatoriamente, em qualquer select vai ter um from correspondente ali, e o where, 99% das vezes a gente também vai ter a cláusula where lá para funcionar. Fazendo a comparação com as operações que a gente já viu da álgebra relacional, a lista de atributos que a gente vê na frente aqui do select seria o equivalente à operação de projeção. Então a gente coloca ali naquela lista que atributos que eu quero que façam parte da resposta que eu estou montando. Então o meu resultado de uma consulta SQL vai ser composta pelos atributos que eu coloco na frente da cláusula select. Então essa seria o equivalente à operação de projeção que a gente tem da álgebra relacional. O from, cada atributo que eu coloco aqui, ele tem que ter uma origem. Está vindo de alguma tabela. Então, na frente do from, a gente especifica de quais tabelas esses atributos vão sair. Mas não necessariamente só atributos que estão aparecendo aqui na lista, na frente do select, eu vou ter que colocar, para cada atributo aqui, eu vou ter que colocar as tabelas aqui dentro. Pode ser que eu tenha tabelas na cláusula from, que os atributos dela não apareçam na cláusula select, mas eles estão sendo utilizados de alguma forma para eu montar a consulta. Então, às vezes eu estou interessado nos atributos que estão contidos numa tabela, mas eu preciso de uma outra tabela para montar essa consulta, porque eu estou verificando algum valor nessa outra tabela. Então, não é só a lista de atributos que determina quem é que vai aparecer aqui, é a minha consulta como um todo. Então, tudo que eu precisar, todas as tabelas que eu precisar consultar dados para montar a minha consulta, para verificar alguma condição, eu tenho que colocar na frente da cláusula from.
E o where são as minhas condições, que equivalem às operações de seleção que a gente tem da álgebra relacional. Nesse ponto, a gente vai concentrar na frente da cláusula where tantas operações, né, as condições que servem como operação de seleção, quanto as condições que servem como critério de junção entre as tabelas. Lembra lá na operação da álgebra, quando a gente faz uma junção, a gente especifica qual é o critério de junção, né, que atributo que a gente está fazendo a comparação de uma tabela na outra, para fazer a junção corretamente. Então a gente pode, aquela condição de junção, a gente pode colocar também na frente da cláusula where para ligar duas tabelas no banco de dados. Vamos lá, como é que isso funciona na prática, né? Montar essas consultas. A gente está usando esse esqueminha aí, né? Nosso esquema físico aí, lógico físico do aquele banco de dados empresa. Então, dependente, empregado, departamento, as localizações de departamento, projeto. Né? Departamento controla projetos, empregado trabalha em projetos. Né? O empregado gerencia um departamento, o empregado supervisiona outro empregado. Então, aqueles relacionamentos, entidades que a gente vem usando aí já há bastante tempo aí na disciplina. Então, ter o diagrama na mão facilita muito na hora da gente criar as consultas, que ele funciona como um mapa para a gente realmente ir montando a consulta, né? Como a gente vai ver aqui que a gente vai ver durante a aula. Então, um primeiro exemplo aqui, começar para esquentar. Ó, recuperar a data de nascimento e endereço do empregado cujo nome é John Smith. Então, se eu quero esses dados, o primeiro passo é verificar aonde esses dados estão armazenados, né, no meu banco. Então, se eu estou dizendo ali data de nascimento e endereço do empregado, né, eu tenho a tabelinha ali que se chama empregado, então grandes chances desses dados estar na tabelinha empregado. Então, eu preciso da data de nascimento e do endereço. Então, aqui a gente tem os atributos, data de nascimento e o endereço aqui do empregado. Só que eu só quero aqueles, né, esses dados específicos aqui, data de nascimento e endereço, só do empregado que tem o nome John Smith. Então a gente vai criar nossa cláusula select para pegar esse cara. Então o esqueletinho da cláusula select. Select. Nosso esqueletinho. Select. Select me diz que atributos que eu quero que apareçam no resultado. Então ali ele está pedindo o quê? Data de nascimento e endereço. Então a gente vai colocar esses atributos aqui. Data de nascimento. E data de nascimento e endereço. Então esses atributos é o que eu quero que apareça no resultado. De onde é que está saindo isso? Né? Para pegar a data de nascimento e endereço, eu só preciso consultar a tabela empregado. Então a origem desses dados aqui é a tabela empregado. Qual é a minha condição? O nome tem que ser John Smith. Os atributos que representam o nome na tabela empregado, eles estão divididos em dois. Eu tenho um atributo para o primeiro nome e um outro atributo para o último nome. Então a gente usa esses dois atributos aí para fazer nosso critério. Então selecione data de nascimento, endereço da tabela empregado, onde o primeiro nome igual John e o último nome igual a Smith. Selecione data de nascimento e endereço da tabela empregado, onde o primeiro nome é igual a John e o último nome igual a Smith. Aqui a gente está fazendo a projeção em cima dos atributos data de nascimento e endereço. Aqui a gente está fazendo a seleção
só aqueles registros, só aquelas linhas que são, né, que dão o verdadeiro para essas duas condições que a gente está estabelecendo, ligando por AND. Aí aqui só algumas, abrir um parêntese aqui, pelo seguinte, dependendo do SGBD que vocês estiverem trabalhando, né, no caso a gente está usando mais o MySQL, né, a questão da modelagem aí fica mais fácil. O MySQL ele não faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. A gente pode escrever o nome dos atributos e das tabelas, maiúsculo, minúsculo, para ele tanto faz, ele não faz diferenciação nisso. Mas tem outros bancos de dados que fazem essa diferenciação. Por exemplo, o Postgre faz. Então no PostgreSQL, quando a gente for escrever consultas, o nome das tabelas e dos atributos tem que ser da forma como eles estão armazenados. Se eu colocar, se empregado está armazenado lá com a primeira maiúscula, eu colocar minúsculo, ele não vai entender, ele vai reclamar. Então a gente tem que colocar exatamente na forma como está escrito. O MySQL e SQL Server não faz diferença, né? Maiúsculo, minúsculo para ele tanto faz. Então só tomar um cuidado aí dependendo da ferramenta que você estiver utilizando. Uma outra diferenciação também que existe entre as ferramentas é esse ponto e vírgula no final das consultas, né? Isso aqui acaba sendo mais importante para algumas implementações e para alguns SGBDs, mas quando a gente vai enviar várias consultas ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente tem um arquivo lá que tem, no arquivo a gente tem várias cláusulas SQL que vão ser enviadas todas de uma vez para o banco, né? Como se fosse um script que a gente está mandando, né? Vários comandos lá que vão ser processados. Aí determinados SGBDs precisam desse ponto e vírgula para indicar, né, que cada consulta ali está terminando. Mas tem outros SGBDs que não reclamam disso. O SQL Server é um exemplo. Ele não exige ponto e vírgula no final das cláusulas. Agora o MySQL e o Postgre você precisa colocar, quando você está mandando mais de um comando ao mesmo tempo para o banco. Se você está mandando um só, tendo ou não ponto e vírgula, ele vai aceitar. Mas se você estiver mandando mais consultas encadeadas de todas de uma vez, aí você precisa ter um ponto e vírgula ali para separar. Bom, então, né, a consulta que a gente montou, e aqui tem o resultado dela aqui, né, um select data, nascimento e endereço, que a gente fez aqui no quadro, e aqui o resultado dela, se a gente executasse isso no banco. Esse banco aqui é o banco que a gente está utilizando já, então depois eu vou deixar no PVAnet lá o script, para vocês criarem, né, quem está com MySQL instalado aí na máquina, então é só pegar, abrir o arquivinho, o script, manda executar, então ele já vai criar para vocês no banco. Vai criar o banco para vocês, né, o banco chamado empresa, as tabelinhas e colocar o conteúdo lá dentro. Então já vai estar pronto para vocês executarem as consultas ali e testar, né, as consultas no banco. Tá? Então depois eu deixo lá disponível. Então essa primeira aqui, vamos para uma segunda. Recuperar o nome e endereço de todos os empregados que trabalham no departamento de pesquisa. Então agora a gente já tem pelo menos duas tabelas aí envolvidas na consulta, né? O nome e o endereço, eu sei que está na tabela empregado. Eu tenho um atributo ali que representa, né, o nome do empregado e o endereço do empregado. Então, nome e o endereço. Só que além disso, né, eu só quero aqueles que trabalham no departamento de pesquisa. Na tabela empregado, eu conheço o código do departamento onde ele trabalha, mas eu não conheço o nome do departamento. Quem conhece o nome do departamento é a tabela departamento. Então a gente vai ter que juntar essas duas tabelas para que com os registros das duas eu consiga saber qual é aquele departamento que se chama pesquisa e sabendo isso eu consigo verificar que empregados estão relacionados a esse departamento de pesquisa e pegar o nome e o endereço desses caras. Então como é que a gente vai fazer isso em SQL? Ninguém pode deixar a questão em branco na prova. Pelo menos isso aí vai ter que aparecer, né? Select from where. Não tem erro. Né? Então, a gente tem ali duas tabelas, né, que vão estar envolvidas ali. Empregado
departamento. Eu só estou interessado nos atributos nome e endereço ali dos empregados. O nome eu posso colocar primeiro e último nome, né? Então, pnome, nome e sobrenome, endereço. Os atributos que eu quero no resultado, as tabelas que eu vou precisar consultar para montar essa resposta. Primeiro, como a gente está juntando dados de duas tabelas, se eu tenho duas tabelas, eu preciso ter pelo menos um critério de junção aparecendo ali na minha consulta. Entre empregado e departamento, o relacionamento que me interessa ali é o relacionamento do empregado trabalhar no departamento. Quem está me fazendo essa ligação é o atributo denum. Não é esse atributo que o código do departamento que aparece aqui não indica que o empregado trabalha nesse departamento? Então, a forma como a gente implementou esse relacionamento empregado trabalha em departamento foi por meio da chave estrangeira de departamento aparecendo aqui em empregado. Então, eu vou usar ele para fazer a ligação. Me interessa essa relação aqui do empregado trabalhar no departamento. Então, meu critério de junção, o valor do atributo denum em empregado tem que ser igual ao valor de número em departamento. Critério de junção, chave estrangeira e a correspondente chave primária da outra tabela. Então, meu primeiro critério aqui, denum, atributo denum que está vindo lá de empregado vai ser igual o denúmero que está vindo lá de departamento. Então, ou seja, eu estou dizendo que os dados estão vindo dessas duas tabelas. Quando a gente coloca esses dados na cláusula from, o SQL é como se ele pegasse o conteúdo dessas duas tabelas e juntasse num tabelão só. Uma combinação de todos os valores aqui. Lembra o caso lá do produto cartesiano? Então, enquanto eu não tenho condição nenhuma, se eu coloquei duas tabelas aqui, ele combina cada registro de uma tabela com todos os registros da outra. A gente cai na situação de produto cartesiano. Eu não quero produto cartesiano, eu não quero combinar todo mundo com todo mundo. Eu quero somente aquelas combinações que respeitem o meu critério de junção. Ou seja, estou fazendo a junção correta entre as duas tabelas, pegando só aquelas que têm a correspondência do código do departamento em empregado é igual ao código do departamento em departamento. E aí eu elimino as combinações incorretas. Então esse aqui é meu critério de junção. Além do critério de junção, me interessa só aqueles empregados que trabalham no departamento de pesquisa. Então, como aqui eu estou com os dados das duas tabelas, eu tenho todos os atributos das duas tabelas. Então, meu critério agora de seleção, que seria meu critério de junção, vou agora colocar um critério de seleção, que é o nome do departamento, que é o atributo ali de nome, igual a pesquisa. Então, eu estou pegando os atributos primeiro nome, último nome e endereço. Esses atributos estão vindo lá da tabela empregado, só que para montar o resultado eu preciso de dados que estão na tabela empregado e na tabela departamento. Quando eu combino essas duas, eu preciso estabelecer o critério de junção. Então, meu denum em empregado tem que ser igual ao denúmero em departamento. Para ver qual é o critério de junção entre as tabelas, é seguir os relacionamentos. No caso de departamento e empregado, eu tenho relacionamento trabalha em. Como é que o relacionamento trabalha em foi implementado? Chave primária de departamento migrou para empregado. Está aparecendo lá o denum. Então, meu critério de junção nesse relacionamento empregado trabalho em departamento, denum empregado igual ao denúmero em departamento. Se fosse outro relacionamento, não, o empregado ele pode gerenciar o departamento. A implementação desse relacionamento foi de outra forma. O CPF do empregado foi para gerente. Então, se o relacionamento tivesse me interessando, fosse o gerente do departamento, aí meu critério de junção seria
né, o estabelecido pelo outro relacionamento. Aí compararia o CPF do gerente em departamento igual ao CPF em empregado. Então, quem define o critério de junção é o relacionamento que a gente está trabalhando ali na consulta. Então, ter o diagrama na mão facilita bastante, né, na hora da gente ir criando as consultas. A gente tem os atributos fáceis ali para a gente, né, o nome dos atributos, o nome das tabelas e o caminho para a gente chegar de uma tabela na outra, né, que tabelas que a gente tem que ir ligando no caminho. Então, e vai ter essa regrinha. Se eu tenho 2 tabelas, aqui eu vou ter pelo menos um critério de junção. Se eu tivesse 3 tabelas, teria que ter pelo menos 2 critérios de junção. Para ligar 3, eu preciso pelo menos 2 elementos de ligação entre elas. Se eu tivesse 4, ia ter 3 critérios de junção, e assim sucessivamente. Se eu tivesse 100 tabelas, ia ter 99 critérios de junção. Então, tem que ligar todas as tabelas ali na hora da gente fazer, né, a ligação correta para montar a consulta. Então, está aqui, né, o que a gente escreveu ali no quadro. Então, a gente tem o critério de junção e a gente tem o critério de seleção. A ordem, isso daqui não importa. Cada registro vai ser testado para todas as condições que estão aqui na frente do RUER. Então, uma linha, né, uma tupla aqui, um registro, só vai fazer parte do resultado se ele der verdadeiro para todas as condições que a gente está colocando aqui. Ou seja, o resultado final da condição tem que dar verdadeiro. Então, se essa linha aqui deu verdadeiro, ela entra no resultado. Então, nessa linha aqui aconteceu o quê? O nome do departamento era pesquisa e o critério de junção foi obedecido. O departamento que ele estava, que o John, o número do departamento que o John estava associado era igual ao número do departamento daquele departamento com nome igual a pesquisa. Então ele fez parte aqui do resultado. Então a gente tem 4 funcionários aí, 4 empregados que trabalham no departamento chamado pesquisa. A terceira consulta aí, ó. Para cada projeto localizado em Stafford, liste o número do projeto, o número do departamento responsável, o último nome, endereço e data de nascimento do gerente do departamento. Falando em português, parece que é um negócio grande, né? Nossa, vai ficar grande. Vamos pedaço a pedaço dela aí. Não precisava ter apagado isso aqui, né? Vou ganhar espaço aqui. Então vamos lá. Eu quero o número do projeto. Então, para cada projeto localizado em Stafford, isso é critério de seleção, depois a gente vê. Eu quero o número do projeto. Então, o número do projeto, atributo que representa o número do projeto. Eu tenho aqui a tabelinha projeto. O número do projeto, ou seja, o código dele, chave primária, está aqui, atributo pnúmero. Então, eu quero o número do projeto. Mais quem? O número do departamento. O número do departamento é dnúmero. Aqui a gente cai numa primeira situação que ainda não tinha acontecido. Eu vou precisar de dados da tabela projeto, vou precisar de dados da tabela departamento. Na tabela departamento, eu vou precisar do atributo, do número do departamento, responsável aqui pelo projeto. Só que o número do departamento é um atributo chamado dnúmero. Em projeto, eu também tenho um atributo chamado dnúmero. Na consulta, quando a gente está montando, a gente não pode ter atributos com o mesmo nome. Então, uma maneira da gente contornar isso é prefixando o nome do atributo com o nome da tabela. Para indicar que esse atributo dnúmero está saindo dessa tabela. Aí não vai dar problema na nossa consulta. Então, como eu quero o dnúmero que está em departamento, eu digo que está saindo na tabela departamento, ponto. Então, quero o atributo dnúmero,
da tabela departamento. Então, o número do departamento responsável, o último nome, endereço e data de nascimento do gerente do departamento. Então, o gerente do departamento é um empregado. Então, vai estar lá, né, o último nome, endereço e data de nascimento está lá na tabela empregado. Então, vamos ter aqui o último nome, data de nascimento, endereço. Então, todos os atributos pedidos estão ali na frente do select. A gente viu que a gente precisou da tabela projeto, tabela departamento, tabela empregado. Tabela projeto, tabela departamento, tabela empregado. Então, as três tabelas de onde a gente tirou os dados ali que a gente precisa para consulta. Se eu tenho três tabelas, eu preciso de dois critérios de junção. Então, entre projeto e departamento, né, a gente tem um relacionamento que o departamento gerencia o projeto. A forma como esse relacionamento foi implementado é, né, um departamento gerencia vários projetos, então a chave do meu lado 1 veio para o lado N. Então eu tenho aqui, ó, o dnúmero em projeto representa a chave estrangeira de dnúmero de departamento. Então esse é meu primeiro critério de junção. Eu quero juntar aqui departamento responsável pelo projeto. Então primeiro critério, como os nomes são iguais, nome da tabela primeiro, ponto. Então o dnúmero da tabela departamento tem que ser igual ao dnúmero da tabela projeto. Primeiro critério de junção. Então eu juntei projeto e departamento. Falta agora juntar ali um diagrama, departamento, empregado. Né? O relacionamento que me interessa é último nome, endereço, data de nascimento do gerente do departamento. Então, os atributos que estão fazendo essa ligação do relacionamento para o papel de gerente, né, em departamento, CPF do gerente, que é a chave estrangeira, é um atributo no papel de chave estrangeira, que está ligado no CPF do empregado. Então, os CPFs que eu encontrar na tabela empregado iguais a esse CPF do gerente em departamento, significa que aquele empregado é o gerente desse departamento. Então, esse é o nosso segundo critério de junção. Então, além disso aqui, eu tenho que ter o CPF gerente, tem que ser igual ao CPF que está lá empregado. Então, segundo critério de junção. Três tabelas, estou com meus dois critérios de junção aqui. Terminei de ligar todas as tabelas envolvidas aí na minha consulta. Agora eu preciso ver que condições eu preciso para filtrar o resultado com o que foi pedido. O que foi pedido foi o quê? Para cada projeto localizado em Stafford. Eu vou listar isso aqui, todos esses atributos. Então, meu critério aqui de seleção, então, além da junção ser feita, eu tenho mais um critério que é o projeto tem que estar localizado em Stafford. Então, lá na tabelinha projeto, a gente tem um atributo aqui, P localização. A gente vai usar esse atributo para fazer a seleção. Então, o atributo P localização tem que ser igual a Stafford. Então, consulta, a gente vai montando pedacinho por pedacinho. O que está sendo pedido? Quais são os atributos? Coloco lá os atributos. De onde é que está saindo? Que tabelas estão envolvidas? Coloco ali as tabelas. Como é que eu ligo essas tabelas? Aí é importante a gente ter, né, algum jeito de verificar a estrutura do banco para conseguir entender como é que elas estão ligadas. Então, ter um diagrama facilita bastante esse trabalho.
É mais fácil, que é mais rápido a gente ver em forma de diagrama do que ver em forma de código. O código lá da criação das tabelas, às vezes não fica... Né, no diagrama a gente bate o olho e já vê rapidinho como é que a gente monta a consulta. E, né, no final das contas aqui, só filtrar aqueles registros que me interessam de acordo com o que foi pedido. Só aqueles que estão localizados, né, em Stafford. Bom, tem a... Você vê que aqui o resultado, né? Então a gente tinha só 2 registros aqui de resultado, né? O mesmo sujeito lá, em 2 projetos diferentes. Então, você vê que aqui, quando a gente tem essas situações de ter o mesmo nome de atributo, a gente acaba tendo que colocar prefixos aqui com o nome da tabela. E dependendo dos nomes, você acaba escrevendo um monte de coisa, porque tem que ficar repetindo toda hora esses nomes das tabelas. Então, às vezes, não fica muito prático. Então, a maneira da gente encurtar o tanto de coisa que a gente precisa escrever na consulta é usar apelidos, né, ou alias, que a gente pode usar tanto para tabelas quanto para atributos. Né, muitas vezes os atributos são armazenados com os nomes que não dizem muito bem o que está armazenado lá dentro. Né? Alguém já teve curiosidade de ver lá as tabelas lá que o IBGE divulga do censo, né, dos dados do censo? Você pega, entra lá no site do IBGE, tem lá disponível, né, os dados lá do censo para você baixar. Aí você abre, aí tem uma planilhona, uma tabela, sei lá, acho mais de 50 atributos, e tem um monte de atributo no estilo assim, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V10, né, X alguma coisa. Aí você acha, tá, o que é isso? Né? Então você tem que ter um outro documento, consultar um outro documento, que aí nesse outro documento tem a documentação para dizer o que é cada atributo desse. Então assim, a gente tem muitos casos desses em banco de dados. Né? O nome do atributo que o sujeito, né, o nome da coluna que o sujeito colocou lá não é o nome que indica muito bem o que está sendo colocado lá. Então, quando a gente vai criar a consulta, a gente dá um apelido, né? Coloca um nome alternativo aí para essa coluna, para na consulta ficar mais claro o que significa aquele dado ali que a gente está olhando. Uma outra situação onde acaba sendo obrigatório a gente utilizar o apelido é em situação que a gente tem relacionamento recursivo, né? Para alguma tabela. Então, ou seja, uma mesma tabela que está relacionada com ela mesma. Então, aí o que vai acontecer? O nome da tabela e o nome de todos os atributos vão ser iguais, né? Porque é a mesma tabela. Aí, nesse caso, obrigatoriamente, a gente tem que usar, né, um apelido para alterar a interpretação de uma das tabelas, né, da cópia de uma das tabelas no relacionamento recursivo. Então, a gente pode usar, né, tanto para atributo quanto para tabela. Aqui, nesse exemplo aqui, se a gente usasse, né, um apelido, a gente poderia encurtar a consulta aqui, não tendo que repetir, né, todo esse nome aqui, o nome completo da tabela departamento. Então, nesse exemplo aqui, para eu pegar o relacionamento recursivo, para cada empregado, recupere seu nome, o nome do supervisor e o nome do seu supervisor direto. Então, a gente tem a tabela empregado, que tem o relacionamento recursivo. O empregado supervisiona outro empregado. Nesse relacionamento recursivo a gente tem aqui, ó, CPF supervisor, fazendo o papel de chave estrangeira para a mesma tabela aqui, empregado. Então, para o empregado João que eu pego aqui, o valor que tiver aqui no CPF supervisor, para eu saber quem é o supervisor do João, eu tenho que consultar de novo a tabela empregado, procurando quem é que tem esse valor aqui do CPF supervisor do João, como CPF. Na hora que eu achar aquele que tem o valor igual ao CPF supervisor do João no campo CPF, eu sei quem é o supervisor do João. Então, ou seja, a gente usa a mesma tabela de duas formas diferentes, para ver o empregado e para ver o mesmo empregado no papel de supervisor. Então, é a mesma tabela, mas são funções diferentes da mesma tabela. Então, para a gente montar essa consulta, né, usando os apelidos aí para a gente diferenciar entre as versões da tabela,
comando para a gente fazer isso é bem simples. Então a gente vai ter que, eu quero o primeiro nome, né, o nome e o nome do empregado, nome do supervisor. O nome ali, primeiro nome e último nome. Então eu vou ter aqui, primeiro nome, último nome do empregado e do supervisor. Primeiro nome, último nome. Tá vindo da tabela empregado, tá vindo da tabela empregado, tá vindo da tabela empregado. Onde esse primeiro nome e último nome, eu quero que eles representem o empregado. E esse, outros dois, eu quero que represente o supervisor. Aí a gente coloca um apelido para as tabelas, para diferenciar uma versão da outra. Eu posso dizer que, posso chamar essa primeira versão aqui, eu quero que ela seja interpretada como E de empregado. Eu quero que essa segunda versão aqui seja interpretada como S de supervisor. Então o que eu estou fazendo aqui é chamando essa primeira cópia da tabela empregado de E chamando essa segunda cópia da tabela empregado de S. Aí agora a gente pode dizer que esse primeiro, né, o P-nome está vindo dessa cópia aqui da tabela, esse o nome está vindo dessa cópia da tabela, no papel de empregado, e esses dois aqui da tabela empregado no papel de supervisor. E agora a gente faz a ligação correta entre elas. Então, a partir de agora, é como se elas fossem duas tabelas dependentes. O elemento de ligação dela, CPF do empregado, o CPF do supervisor vai ter que ser igual ao CPF supervisor de empregado. É o relacionamento de supervisor supervisiona empregado. Então, o CPF do supervisor é igual ao CPF do supervisor, CPF supervisor ali, do empregado. Então, a gente vai ter que, na tabela empregado, eu vou consultar o atributo CPF supervisor. E na tabela de supervisor, eu vou consultar o CPF. Então, né, para eu saber quem é o supervisor do João, se o meu João é um empregado, eu vou olhar o campo CPF supervisor dele e tem que procurar onde? Na tabela supervisor, quem é aquele que tem o mesmo CPF. É equivalente ao CPF do supervisor do empregado. Então aqui a gente fez o critério de junção entre empregado e supervisor. Tinha mais alguma condição? Não, não é para todos. Então todos os funcionários, empregados e respectivos supervisores. Então só o critério de junção que basta, a gente não vai filtrar nenhuma linha, quero todos. Então a gente tem ali o resultado. Então o CPF supervisor de empregado tem que ser igual ao CPF do supervisor. Aí você vê que aqui a gente ainda teve, né, os atributos aparecendo com nomes iguais aqui. Se a gente olha só a consulta, né, P-nome e o nome, a gente não sabe se isso aqui está vindo de supervisor ou está vindo de empregado. Né, se o John aqui ele é o supervisor do Franklin ou se o John aqui é empregado, né, supervisionado pelo Franklin. Se a gente só olhar o resultado aqui, que o nome dos atributos vieram iguais. No caso, o MySQL, ele não pega o prefixo aqui, ele pega só o nome do atributo para colocar no resultado. Então, a maneira da gente evitar isso, né, é a gente usar apelidos também nos atributos. Então, a gente pode fazer isso. Né, para cada nome de atributo, a gente pode colocar aqui um apelido para ele. Então, nesse caso aqui, ó, o e.pnome, eu chamei ele de e_aqui nome. Então, o nome do empregado,
sobrenome do empregado, né? Cadê? Nome do supervisor, sobrenome do supervisor. E aí vai aparecer com esses nomes aqui no resultado da consulta. Aí agora eu consigo identificar quem é quem. Então a gente pode dar nomes, né, que fique mais fácil de interpretar na consulta que a gente está montando aqui para cada atributo. A palavrinha-chave aqui, né, o as, ela é opcional. A gente não precisa escrever ela na consulta. Então basta colocar, né, nesse caso aqui que a gente usou, se a gente fizer assim, vai funcionar, né? Ela é opcional. Então o nome que eu, né, coloquei o nome da tabela, espaço, alguma coisa, esse alguma coisa ele considera que é o apelido para aquela tabela, até ele encontrar, né, a vírgula ali, ou se for o último atributo, até ele encontrar próxima cláusula ali, próximo comando, né, que aí ele considera que não tem nada na frente. Então a gente não precisa colocar, né, deu espaço, colocou. O que a gente colocar aqui é que eu usei uma letra, eu poderia ter colocado qualquer coisa, emp, sup, supervisor, o nome você define. Geralmente a gente usa uma letrinha porque se a gente precisar toda hora escrever, né, fica mais rápido ali da gente escrever a consulta. Quando eu não coloco a cláusula where numa consulta, né, geralmente a gente faz isso quando a gente quer só ver o resultado rapidinho ali do conteúdo de uma tabela, né? A gente coloca lá, select CPF for empregado. O que vai ser retornado aí? Todos os CPFs da tabela empregado. Eu não dei condição nenhuma. Então é simplesmente uma projeção, né? Selecione aí o atributo CPF da tabela empregado. Vai vir tudo. Vai vir todo o conteúdo, né? Se eu tenho mais de uma tabela envolvida numa consulta e não tem a cláusula where, eu vou cair na situação do produto cartesiano. Então o que ele vai fazer aqui? Pega o CPF e o atributo de nome da tabela empregado e departamento. Só que eu vou pegar para cada registro empregado, eu vou combinar com todos os registros em departamento. Então a gente vai cair naquela situação de combinar todo mundo com todo mundo. E vai dar um negócio desse jeito. Eu tenho lá 3 registros de departamento. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros em CPF. Se eu não coloco a condição nenhuma, né, então eu não tenho condição de junção, não tem nenhuma, cai na situação de produto cartesiano, vou ter como resultado aqui 3 vezes 8 combinações possíveis, combinando todo mundo com todo mundo. Então, para cada departamento aqui, administração, ele vai estar combinado com... ele combinou pelo CPF aqui, né? Eu botei CPF aqui primeiro. Então você vê aqui, ó, primeiro CPF está combinado com os 3 departamentos. Segundo CPF está combinado com os 3 departamentos. Está vendo aqui, ó, administração, diretoria e pesquisa. Administração, diretoria e pesquisa. Administração, diretoria e pesquisa. Então, para cada CPF está combinado com os 3 departamentos. Combinou todo mundo com todo mundo. E a gente sabe que não é isso que está armazenado nos dados. Não é todo empregado que está trabalhando em todos os departamentos. Então, tomar cuidado na hora das consultas aí, né, esquecer a cláusula where aí e cair nessa situação. Bom, alguns atalhos que a gente tem para escrever consulta, né? A gente pode usar o asterisco na frente do select. Esse asterisco indica que eu quero todos os atributos. Então, ao invés de sair listando, né, nominalmente todos os atributos que a gente quer, se eu quero todos, bota lá um asterisco, vai vir tudo. Se tem uma tabela só envolvida, vai vir todos os atributos da tabela empregado. Se eu tenho mais de uma tabela envolvida, vai vir todos os atributos de empregado e departamento. Então vai vir todos os atributos de todas as tabelas que estão envolvidas na consulta. Eu posso prefixar aqui o asterisco também. Vamos supor, eu quero todos os atributos de empregado, então posso colocar lá, empregado, ponto, asterisco. Né? Ou eles que você colocou, né, o apelido qualquer que você colocou para empregado. Você usou empregado e ponto, asterisco. Então, ou seja, estou indicando que todos os atributos de empregado têm que voltar no resultado. Aí eu posso colocar vírgula, aqueles que me interessam em departamento. Venha, então, empregado, ponto, asterisco, vírgula,
dNúmero, que está em departamento. Então vai vir só o atributo dNúmero departamento e todos, né, os que estão empregados. Operações de conjunto que a gente viu na álgebra relacional e como é que a gente faz isso em SQL. O princípio é o mesmo, né? Eu vou juntar cada cláusula select a gente faz como se criasse um conjunto, né? Criasse uma nova relação. Então funciona naquele mesmo princípio da álgebra relacional. Cada operação que a gente faz lá gera uma nova relação. Cada select que a gente executa gera uma nova relação, gera um novo conjunto de dados. Então eu posso fazer essas operações de conjuntos, né, de união, diferença e interseção entre eles, desde que eles sejam compatíveis. Continua valendo essa regra. O que são os dois conjuntos compatíveis? O mesmo número de atributos e cada atributo, se eu pegar o primeiro atributo da primeira tabela, o segundo atributo o primeiro atributo da segunda tabela, os dois têm que ter o mesmo tipo de dados, tem que ter o mesmo domínio. Então, duas tabelas compatíveis para operações de conjunto significa que elas têm o mesmo número de atributos e cada combinação para a para de atributos, né, na mesma sequência, tem domínios compatíveis, tipos de dados compatíveis. Além das operações entre conjuntos, eu tenho operações entre algum elemento e um conjunto, que são as operações de pertence e não pertence. No caso aqui a gente usa os operadores in e not in. Então isso acaba sendo muito usado, às vezes para economizar digitação ali na hora de escrever a consulta. Se eu tenho imagina que eu tenho uma condição de, eu quero testar se, eu quero selecionar os alunos que moram em Rio Paranaíba, São Gotardo, Carmo e Patos de Minas. Então se eu fosse fazer a consulta, né, teria que colocar lá, where, né, aluno.cidade igual, né, Rio Paranaíba e aluno.cidade igual Carmo e... Então, eu ia ter que fazer todas essas cláusulas aí. Uma maneira de encurtar isso é usar o operador in, criando o conjunto de valores dessas cidades. Então, posso criar, né, um conjunto usando parênteses mesmo, vou lá, parênteses, Rio Paranaíba. Carmo. Patos de Minas. Qual outro que falei? São Gotardo. Então imagina que a gente tem um conjunto lá com as cidades, e aí eu só vou testar se o atributo, se os valores do atributo cidade estão aqui dentro. Então isso aqui é como se eu estivesse fazendo cidade igual a Rio Paranaíba e, né, ou cidade igual a Carmo, ou cidade igual a Patos de Minas, ou cidade igual a São Gotardo. Então, quanto mais valores a gente tem que comparar, mais interessante fica, né, usar esse formato aqui para a gente fazer a consulta. E uma outra situação, é quando, a gente vai ver mais na próxima aula disso aqui, é quando a gente está fazendo consultas alinhadas, né, uma consulta dentro de outra consulta. Então, é comum a gente usar esses operadores aqui para fazer os testes. Então, só guardem aqui, nas operações de conjunto eu preciso que os dois conjuntos sejam compatíveis para a gente poder executar essa operação. Um exemplo. Faço uma lista de todos os números de projeto que envolvam um empregado cujo último nome é Smith, sendo que esse empregado aí com o último nome Smith, ele pode estar relacionado ao projeto ou como trabalhador, ele pode estar trabalhando no projeto, ou ele é um gerente de um departamento que controla esse projeto. Então eu tenho dois conjuntos de dados aí. Eu tenho que selecionar os projetos onde esse Smith trabalha nele, né, trabalha no projeto, ou selecionar aqueles projetos que estão sendo gerenciados por um departamento onde o gerente desse departamento é o Smith. Se eu tenho um conjunto e tenho outro, eu consigo unir os dois resultados. Então a tarefa é só criar esses dois conjuntos.
como é que seria esse primeiro conjunto? Não, pegar números de projeto onde trabalham alguém cujo último nome é Smith. Né? Vamos pedacinho por pedacinho. Primeira coisa, né? Se o meu critério aqui é o último nome igual a Smith, quem conhece o último nome de empregado aqui, minha tabelinha empregado. Já sei que ela vai estar envolvida aqui na consulta. Eu quero os números de projeto. Número de projeto eu tenho em projeto. Né? De projeto para chegar em empregado, nesse relacionamento aqui do empregado trabalha no projeto, o caminho é por aqui. Então eu tenho empregado trabalha em projeto. Então essa tabela aqui também vai ter que estar envolvida na minha consulta. É o meu elemento de ligação entre empregado e projeto num relacionamento que o empregado trabalha no projeto. Então eu vou precisar dessas 3 tabelas aqui. Vou precisar dessas 3 tabelas? A gente monta aqui. Empregado. Vamos usar os apelidos aqui. Trabalha em, vou chamar de T, projeto. P. Então já sei que vou precisar dessas 3 tabelas. Se eu estou usando 3 tabelas, eu tenho que colocar as condições de junção para elas. Então se eu tenho 3, eu preciso de 2 condições de junção. Para ligar empregado e a tabela trabalha em, né, eu não posso ligar. Eu não tenho ligação direta empregado-projeto. Minha ligação é empregado, trabalha em projeto. Né? Sigo o caminho. Então, ligar empregado e trabalha em, essa aqui é a tabela que implementou um relacionamento muitos para muitos. Né? Então, ela tem chave estrangeira de empregado, chave estrangeira de projeto. São meus elementos de ligação entre as tabelas. Então, são meus 2 critérios de junção. Então, a gente vai colocar aqui. Empregado, CPF, chave primária dele, vai ter que ser igual ao, na tabela trabalha em, igual ao atributo CPF empregado. Então, meu critério de junção aqui, CPF está ligado aqui, CPF empregado. Meu outro critério de junção, o número do projeto está ligado aqui ao número do projeto, né? O proj número aqui em trabalha em. Então a gente coloca esse outro critério de junção. Então na tabela trabalha em o atributo proj número tem que ser igual ao atributo p número em projeto. Então, ó, até aqui, a única coisa que eu fiz foi identifiquei as tabelas que a gente precisa para fazer a consulta e montei o esqueleto. As tabelas estão aqui, os critérios de junção estão aqui. O que me interessa agora? Os números de projeto. A cara do meu resultado aqui são os números de projeto. Os números de projeto estão no atributo aqui na tabela projeto. Projeto P número. Então é isso aí que me interessa, os números de projeto. Essa é a cara desse resultado, mas só daqueles onde o nome desse sujeito, o último nome, é o meu critério de seleção. Na tabela empregado, o último nome tem que ser igual a Smith. Então, minha única condição, além de montar o esqueleto da consulta aqui, para ligar as 3 tabelas, foi colocar isso aqui. Eu quero só aqueles que têm o último nome igual a Smith. O resto aqui foi só o necessário para criar a estrutura para a consulta funcionar. A ligação entre as 3 tabelas. A gente faz a mesma coisa
para a segunda parte ali da consulta. Né? A segunda parte ali, que é o quê? O gerente do departamento que controla o projeto, cujo nome, o último nome desse gerente seja Smith. Então, eu vou filtrar, pegar aí os números de projeto que são controlados por um departamento que tem um gerente com o último nome igual a Smith. O processo é o mesmo. Né? Que tabelas vão estar envolvidas aí nessa consulta? Projeto, que eu quero os números do projeto. Departamento, que eu preciso saber que departamento controla esse projeto, porque sabendo o departamento eu posso verificar quem é o gerente dele, para verificar se o último nome desse gerente é Smith. Se for, esse número de projeto vai fazer parte do meu resultado. Então, preciso de projeto, departamento, empregado. Mesmo esquema, vamos montar o esqueleto aí para a consulta. Select. Eu quero de novo, quero só o número do projeto, P número, que está vindo. Então, a gente já viu que está vindo da tabela projeto. Vou chamar ela de P de novo aqui. Departamento. De empregado. Três tabelas. Dois critérios de junção. Entre projeto e departamento. Eu quero relacionamento, o departamento gerencia o projeto. Então está lá, 1 para N de departamento para projeto. Então o código de departamento está lá em projeto. Atributo lá DNúmero, em projeto. Então, o DNúmero de projeto tem que ser igual ao DNúmero que está em departamento. Primeiro critério de junção, juntei de projeto e departamento. Agora eu vou juntar empregado e departamento, para poder ligar as três. Eu quero o relacionamento empregado gerencia o departamento. Então quem está fazendo essa ligação é o CPF gerente na tabela departamento. Então na minha tabela departamento, o CPF do gerente tem que ser igual ao CPF que está na tabela empregado. Então, de novo, tem só o esqueleto da consulta aqui com as três tabelas que a gente identificou que são necessárias para a gente montar esse resultado. As tabelas e os critérios de junção. Aí, de novo, minha condição de seleção é que o último nome também seja igual ao Smith. Então aqui a gente tem dois conjuntos. Os números de projeto, cujos departamentos têm um gerente com o último nome Smith, e os números de projeto, onde tem um empregado que trabalha nesse projeto, cujo último nome é igual a Smith. Tem dois conjuntos de valores, dois conjuntos de dados, cada um retornando uma cláusula select. Eles são compatíveis. Aqui eu tenho um atributo, aqui eu tenho um atributo. Nesse caso ainda é o mesmo atributo, então com certeza eles têm o mesmo tipo de dados. Né? Então P número, int tamanho 11, P número aqui também, int tamanho 11. Mesmo número de atributos, mesmo tipo de dados para os atributos. Então, eu posso usar uma cláusula, uma operação de conjunto entre as duas. Select isso aqui tudo, e union, select isso aqui tudo, e termina a consulta aqui. Então, isso aqui tudo é uma única consulta, né, onde a gente está usando uma operação de união. A gente faz a primeira parte aqui e retorna um conjunto de dados. Tem uma outra segunda parte que a gente montou,
retorna um outro conjunto de dados. Os conjuntos são compatíveis, a gente pode usar a união. Então, o que for retornado aqui, vou pegar e vou juntar com o resultado que vai ser retornado lá. E aí a gente vai ter o resultado dessa consulta inteira. Aqui só um parênteses rápido aqui em relação à operação de conjunto. Os nomes delas, union e intersect, praticamente se mantêm para todos os SGBDs. Não conheço nenhum que usa nome diferente do que essas aí para as operações. Agora, a operação de diferença, no MySQL, ela se chama esse minus aqui, né, como se fosse um menos. Agora, por exemplo, no SQL Server, o mesmo comando, ele chama lá de except. É a mesma operação, só que lá eles usam, né, um outro comando. Então, só tomar um cuidado aí que às vezes, com as particularidades que eu já falei, que às vezes, né, de ferramenta para ferramenta, às vezes alguma coisinha pode mudar. Esse aqui é um exemplo, né, a cláusula da operação de diferença no MySQL é uma, no SQL Server acaba sendo outra. Né? Mas isso aí você escreve, na hora que você manda executar, deu erro. Você olha lá o código de erro, né, não conheço essa operação. Fala, mas calma aí, rapidinho você resolve, né? Olha lá na ajuda e fala, tá, aqui é outro nome, então beleza. Tá, aqui é a consulta que a gente fez, né? Então só para ver como é que aparece um códigozinho bem formatado, né? Então, né, a consulta e union, próxima consulta, sendo que as duas, mesmo número de atributos, com o mesmo tipo de dados. Então a gente pode usar. Operações com substrings, que é muito comum também quando a gente está fazendo consulta. Né? Eu quero fazer uma comparação, onde essa comparação eu não estou testando igualdade na string inteira. Eu quero só ver se, às vezes, a string, se existe uma parte lá que eu estou interessado dentro daquela string. Então, por exemplo, aqui no atributo endereço, nessa tabela de empregado, o endereço está lá, nome da rua, vírgula, cidade, vírgula, estado. Né? Tudo numa coisa só, uma string só, para representar esses dados. Aí eu vou, poxa, eu quero pegar os empregados aqui que moram em Houston. Mas eu não tenho um atributo cidade. Então eu vou fazer, né, a verificação de string, verificando se o nome da cidade que eu estou interessado aqui está aparecendo em algum lugar na string de endereço. Em qualquer lugar. Então, para fazer isso, né, esse em qualquer lugar, a gente usa esses caracteres especiais que a gente chama de caracteres coringa. A gente tem dois. Né, o símbolo de porcentagem, de novo, em alguns SGBDs pode ser usado o asterisco, mas geralmente é o símbolo de porcentagem. Esse símbolo de porcentagem significa qualquer quantidade de caracteres. E o símbolo de sublinha significa um caractere. Então, nesse exemplo aqui, se eu quero que todos os empregados cujo endereço contenham Houston, em qualquer lugar da string, né, do valor de endereço, eu coloco um símbolozinho de porcentagem no início, um símbolo de porcentagem no fim. Que aqui eu estou dizendo que, olha, onde tem esse porcentagem, pode vir qualquer quantidade de caracteres, inclusive nenhum. Né, a string já pode começar, né, com H ali para ele fazer a comparação. Mas se em algum momento, em alguma posição dessa string de endereço, eu tiver essa sequência, H-O-U-S-T-O-N, e depois de novo pode vir qualquer coisa, esse operador like vai retornar um valor verdadeiro. Então todos os endereços que tenham essa substring, né, vão ser retornados aqui no resultado. Eu quero só aqueles empregados que comecem com a letra A. A gente pode fazer isso também. Né, empregados onde o nome, né, sejam parecidos aqui, né, like, começa com A e depois pode vir qualquer coisa. Para usar o sublinha. Todos os projetos localizados em Rio Paranaíba, mas, né, o cara não teve cuidado aqui na hora de digitar Rio Paranaíba, então tem um monte de registro lá que está com o I com acento, outros o I sem acento. Aí você pode substituir só esse caractere aqui. Ó. Então, a localização do projeto seja parecido com Rio, espaço, Paraná,
sublinha, ou seja, isso aqui está substituindo qualquer caractere. Então, se tiver I com ou sem acento, entra aqui dentro. Né? Torcer para que só tenham I com ou sem acento, porque qualquer outra coisa que tiver aqui, ele vai aceitar. Né? Se for Paranaxba, né? um X, né? Paranaxba, ele vai aceitar. Então, o sublinha, ele substitui um único caractere. Então, se você tiver essa sequência aqui de caracteres, sem importar o que apareça aqui no lugar de sublinha, né, ele vai retornar isso aqui como verdadeiro. E aí, coisas que a gente pode fazer nas consultas, né, usar operações aritméticas. Então, a gente tem vários, né, os básicos e alguns outros que a gente vai ver na próxima aula. Então, a gente tem aqui adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente pode usar diretamente aqui, ó, em cima do nome dos atributos. Então, isso significa que, na hora que a gente faz a consulta, a operação é realizada em cima dos valores dos atributos e a gente já vê o resultado. Então, o resultado dessa consulta já vai ser o salário aumentado aqui em 10%, né, multiplicado ali por 1,1. E aí a gente pode até dar um nome, né, usou eles aqui, né, para colocar um nome alternativo aqui para esse campo. Então, ele vai aparecer no resultado como novo salário. Então, a gente já vai ver o resultado disso aqui. Aqui a gente usou uma operação em cima de um único campo, né, de um único atributo, mas na consulta a gente pode fazer cálculos que envolvam vários atributos. Né? Atributo 1 mais atributo 2 dividido por atributo 3, e vai ter um novo atributo ali na consulta que vai ser o resultado disso. Tá? Então, a gente pode fazer essas operações envolvendo vários atributos da consulta. Ordenação de consulta. Né? Quando a gente executa o select, os dados estão vindo lá na ordem que eles foram armazenados. Né? Só que, de vez em sempre, a gente está interessado em uma determinada ordem ali para ver esses dados. Né? Me interessa ali ver numa ordem específica. Então, a gente tem uma cláusula aqui que a gente pode adicionar. Então, já aumentamos mais uma unidade aqui. Então, select from where, e a gente pode agora ter o order by. Então, order by é ordene por. Então, eu vou ordenar por dnome, unome, penome. Isso significa que meu primeiro critério de ordenação é o primeiro atributo que aparece aqui. Então, ele vai ordenar primeiro pelo, né, o dnome representa aqui o nome do departamento, né? Então, primeiro pelo nome do departamento, em ordem alfabética. Né, se for campo string, ordem alfabética, se for campo numérico, ordem, né, numérica ali. Em ordem alfabética. Depois ele ordena pelo último nome do empregado. Então, ou seja, para todos os departamentos que tenham, para todas as linhas que retornarem com o mesmo nome de departamento, ele vai usar esse critério aqui para desempatar quando o nome do departamento for igual. Então, em seguida, ele vai ordenar pelo último nome, também em ordem crescente. Se ainda tiver gente que empatou no departamento, empatou no último nome, ele usa esse aqui para ordenar em seguida. Então, eu tenho 3 critérios de ordenação aqui. Primeiro, eu ordeno tudo pelo primeiro atributo, depois pelo segundo, depois pelo terceiro. O padrão é em ordem crescente, mas a gente pode inverter isso e colocar em decrescente, acrescentando a palavrinha desk na frente, né, de decrescente. Então, para aqueles que a gente quer que a ordem seja invertida, a gente só coloca o desk na frente do nome do atributo. O ASC, né, de crescente, de ascendente, como ele é padrão, a gente não precisa escrever. Então, dificilmente a gente vai ver consulta com esse ASCIIzinho ali aparecendo na frente do nome do atributo. Né, a gente cai nessa situação aqui, ó, eu não preciso colocar. Já por padrão já é em ordem crescente. Então, aqui só para usar de exemplo aqui que, né, o ASCII significa crescente e o desk decrescente. Então, se eu quiser decrescente, eu tenho que colocar. Se eu quiser em crescente, não preciso colocar nada, só o nome do atributo. E para fechar, eu falei diversas vezes para vocês que os valores nulos em bancos de dados, o banco de dados não sabe como interpretar corretamente valores nulos. Para um banco de dados, cada valor nulo que ele encontra é diferente de outro valor nulo. A gente olha lá, é tudo nulo, para a gente é tudo igual. Mas para o banco de dados, cada valor nulo é diferente do outro. Por isso que a gente não pode usar o operador de comparação,
né, o igual direto para valores nulos. Ele não vai fazer a comparação não vai vir, o resultado não é o que a gente espera. Então a gente tem os operadores específicos para testar se dentro do valor de algum atributo tem valores nulos. Então a gente pode testar usando, né, se eu quero testar se é nulo, né, is null. Se eu quero testar se não é nulo, is not null. Então eu tenho que usar esses operadores para testar especificamente valores nulos. Se eu colocar como igualdade, vai dar erro. Se eu colocar CPF supervisor igual a nulo, não vai funcionar. Não vai funcionar da forma como a gente espera. Então, nesse caso aqui, os nomes de todos os empregados que não possuem supervisores, se não tem nada lá no campo do CPF supervisor, ele não tem, aquele empregado não tem supervisor. Então, eu testo dessa forma. Se no valor de CPF supervisor for nulo, significa que aquele empregado não tem supervisor. Tá? Então, não usem igualdade para valor nulo. Sempre is ou is not. Ok? Então, na aula que vem a gente vai ver alguns conceitos também envolvendo consultas, mais especificamente consultas alinhadas e algumas funções de agregação que a gente pode fazer com os dados, média, máximo, mínimo e outras coisas que outros operadores que a gente pode fazer para agregar os dados e montar umas consultas mais bacaninhas aí. E aí vamos fazer muito exercício envolvendo consulta SQL. Tá joia? Então, até sexta. Quem trouxe aí a lista, pode deixar aqui em cima.